Quando nós estamos lidando com a palavra de Deus, aliás, o que eu vou falar agora serve para qualquer tipo de conhecimento, de pesquisa, né? Mas como o assunto aqui é espiritual, eu vou falar, quando estivermos buscando a palavra de Deus, a vontade de Deus, primeira coisa, nós precisamos de sinceridade, jogar limpo, acreditar no texto conforme ele está escrito. Nós não podemos querer interpretar uma coisa que já está interpretada, já está claramente expressa. Nós usamos a Bíblia como intérprete dela mesma. Pegamos um texto que possa explicar aquilo que nós estamos estudando, às vezes em outra parte, então vamos juntando todo o quebra-cabeça, vamos chamar assim, e assim nós temos a resposta daquilo que Deus realmente deseja de nós. Infelizmente, muitas vezes em debates bíblicos eu vejo perguntas erradas sendo feitas. O que eu quero dizer com isso? Assim como Satanás manipulou a conversa quando ele conversou com Eva, fazendo perguntas erradas a ela, né? Ele faz isso através de outras pessoas até o dia de hoje. Então, eu vou dar um exemplo. Existe muita controvérsia sobre a lei de Deus. Ela deve ser obedecida ou nós não precisamos obedecer à lei de Deus para sermos salvos? Essa é uma pergunta que parece inteligente, teológica, mas não é. Não é. Então, cuidado com as perguntas que te fazem, porque elas podem te levar a um caminho errado. Tá? Um presidente americano, não é do nosso tempo, chamado Nixon, ele disse que quando ele tinha coletiva de imprensa, ele já chegava no microfone e falava assim: quais são as perguntas que vocês têm para as minhas respostas? Ou seja, qualquer pergunta que eles fizessem, ele manipulava de um jeito, ele tinha poder e intelecto para isso, para levar a questão para o lado dele, para o jeito dele. Nós tivemos um aqui, chamado Paulo Maluf. O Paulo Maluf fazia muito isso, né? Era um homem inteligente em fazer essa manobra, né? As pessoas perguntavam para ele de um determinado assunto, por exemplo, de saúde, e ele falava assim, olha, provavelmente você já entrou num hospital que foi construído por mim, né? Pela minha gestão, né? E para chegar nesse hospital, você passou numa avenida que foi obra minha, da minha... E ele não respondia. Ele não respondia. Ele não estava mentindo. Estava falando coisas que ele realmente fez, mas ele não dava satisfação para aquilo que o jornalista realmente estava perguntando para ele. Então, só um exemplo, pegando o mesmo exemplo que eu acabei de dar, a lei de Deus. Precisamos obedecê-la para ser salvos? Se a resposta for só sim ou não, nós vamos responder não. A salvação é em Jesus. Agora, a pessoa que está salva por Jesus do pecado, não é que a gente fala, ele salva do pecado, Jesus não salva no pecado. O apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro em Romanos capítulo 6, por exemplo, não é só isso, tem vários outros textos. Então, se eu pergunto assim, a lei salva? A resposta é não. Deus quer que eu obedeça a lei? Sim. Entenderam a diferença? Eu respondi não para uma pergunta e sim para outra. Aparentemente, as duas estão em conflito, mas elas não estão. Só quando a pessoa ela é habilidosa em manipular, ela vai te manipular e levar você a um caminho errado. Cuidado. Vou dar outro exemplo. Precisamos, ou vou dizer assim, a disciplina nos salva do pecado? Uma pessoa bem disciplinada, ela vai deixar de pecar porque ela é bem disciplinada. Ela determinou que ela não quer pecar mais, né? Como os asiáticos, né? E perto de nós, ocidentais, eles são determinados, assim, vão fazer uma coisa ali. O chinês decide que vai jogar ping-pong, ele joga melhor que todo mundo, ganha a medalha de ouro. Nós podemos fazer o mesmo com o pecado, determinar assim, eu não vou pecar mais. Não. Não tem como. Nossa natureza pecaminosa precisa ser transformada e ela não é transformada por disciplina. Agora,
Deus quer um povo indisciplinado? A indisciplina agrada ao Senhor? Não. Vocês estão entendendo? Então, a pergunta correta é importante, né? É nisso que um advogado muitas vezes se destaca de outro, né? O advogado, ele pega uma pessoa inocente e ele faz as perguntas que deixam ela fora de si, nervosa, sem saber responder, gaguejando, e ele ganha a causa. Ele ganha a causa para o cliente dele. A pessoa que está ali respondendo as perguntas dele é inocente, mas ele consegue, de tal forma, manipular a situação com sua inteligência, né, o seu preparo de lei, e ele faz isso. Então, cuidado com as perguntas espirituais que chegam até você. Elas podem, muitas vezes, parecer inteligentes e vindas até do Senhor, mas quando você analisa, você vê que não. Então, tenha um senso crítico. Experimente mesmo ver o que a pessoa está falando, compare de verdade com a palavra de Deus, não tenha religiosos favoritos em sua vida. Muitas pessoas têm um pastor favorito, um padre, então o que ele fala, ela não ousa ir contra, mesmo que ele esteja falando contrário à palavra de Deus. Eu sei, porque eu já lidei com muita gente religiosa e acreditavam em pastores no plural, que falam a verdade. Eles estudaram muito, mas eles falavam contrário à palavra de Deus, e elas preferiam ficar com ele do que ficar com a verdade, especialmente porque elas não acreditam que eu, por exemplo, um leigo, eu não sou pastor, e pudesse estar com a verdade. Mas olha, abrindo parênteses aqui, muito importante, tudo o que eu tenho trazido aqui no canal não é uma coisa assim de supetão, que realmente eu, no momento ali eu pensei e falei, não. As coisas que eu trago aqui, elas foram estudadas por muitos anos, foram pesquisadas, foram provadas pela palavra de Deus para eu poder falar para vocês. Eu não brincaria com um assunto tão sério se eu não tivesse certeza daquilo que eu estou falando. O apóstolo Paulo diz assim, devemos falar de Deus como se nós estivéssemos na presença dele, visível, né? Porque nós estamos na presença dele invisível, mas o Paulo quer dizer estar na presença de Deus visivelmente, falar dele como se ele estivesse aqui, do meu lado, me olhando, para ver se o que eu estou falando realmente é o caráter dele ou não. Então, cuidado com as perguntas, cuidado, porque elas, muitas vezes, elas te levam para o caminho errado. E se você estiver vivendo erro ou engano, pode ver os nossos vídeos aqui sobre engano, tem vários aqui no canal, você vê que a pessoa vai ter um caráter deformado, vai ter uma comunhão com Deus deformada, prejudicial, e infelizmente, depois, no fim de tudo, essa pessoa ainda vai se perder. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia. Muitos. Sabe o que é muitos? É mais de 50%. Para ser muitos, tem que ser mais de 50%. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos milagre no seu nome? Olha, estão perguntando, hein? Olha a pergunta aí, ó. Não fizemos milagre em seu nome? Em seu nome nós não expulsamos demônios? E aí Jesus fala assim, olha, eu não conheço vocês. Se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você é um pesquisador sincero? Você sabe o que o texto original está falando? O texto original está falando assim, apartai-vos de mim, vós que não têm lei. Olha isso. Vocês que não têm lei, vocês são contra a lei de Deus. Vocês que são contra a lei de Deus, podem falar que fizeram milagres e curas, mas eu não vos conheço. É isso que Jesus vai falar. Igrejas estão lotadas de pessoas subindo pelas paredes, aparece dente de ouro sobrenatural na boca da pessoa, e vários exemplos de coisas extraordinárias e sobrenaturais. E quando você conhece a pessoa no dia a dia, ela é desobediente a Deus. Ela é desobediente a Deus. E não é numa coisa ou outra, não, é uma vida caracterizada pela desobediência. Tal pessoa não pode e não está sendo
usada por Deus. Meu querido, fique com Deus acima de tudo. Peça a sabedoria de Deus para você entender o que Ele quer de você. Não deixe que as perguntas erradas te destruam. E agora eu peço o seu like para o nosso vídeo. Peço que você se inscreva no canal. Precisamos muito mais gente inscritas aqui para fazer com que esse canal cresça e atinja muitas outras pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.